É, trocamos o rock and roll. Depois eu quero ver no chat aí se a galera curtiu essa vinheta mais tipo videogame. Adorei o truque de aparecer depois da explosão. Show de bola. Beleza. Jorge gostou, Cláudia curtiu também. Beleza. Então nos próximos vídeos, Ana também. Perfeito. Nos próximos vídeos, vamos nessa. Show de bola. Faz lembrar os videogames da minha época, né? Aquelas musiquinhas de videogame de máquina. Mas vamos lá, galera. Então vamos dar início aí à FMJ de 2019. Bom? Muito bem. Vamos começar com o exercício número 51. Questão número 51. Uma questãozinha de composição de movimentos. Vamos lá. 51. Questão 51 diz o seguinte: o piloto de um avião deseja ir em linha reta da cidade A para a cidade B. Ele sabe que enfrentará um vento lateral constante, perpendicular à sua trajetória, durante todo o tempo do percurso, como mostra a figura. Então você está vendo aí na figura que ele está sofrendo um vento lateral, que aqui para a gente aparece para baixo, né? E ele quer continuar reto, né, pessoal? Ele quer continuar reto. Beleza? Aí ele pede o seguinte: o vetor que melhor ilustra a direção e sentido da velocidade relativa ao ar que o piloto deverá proporcionar ao avião durante todo o trajeto. Bom, pessoal, aqui eu vou resolver da parte técnica, tá? Então eu vou dar o conceito de velocidade relativa para vocês, etc. Mas o bom senso aqui, você resolveria essa questão, não é? Pensa assim, se o avião saísse para cá e o vento puxa ele para baixo, né, na lateral aqui, o avião andaria assim, voaria assim. Então como será que o avião vai ter que voar para que ele siga em linha reta? Ah, Mecão, se o vento tá para baixo, assim, né, na lateral, para baixo da figura, no caso, né, tá lateral, mas você concorda que o avião vai ter que voar assim, ó, para que o resultante seja em linha reta e ele possa voar em linha reta? Então tá aí, alternativa B, aqui ó, B, beleza? Então, essa aqui seria a velocidade que o avião tem que ter aí em relação ao ar, que ele está pedindo. Só que agora eu vou te explicar a parte técnica, vamos aprender bonitinho, tá? Então, alternativa B, beleza. Mas vamos fazer bonitinho agora como que a gente resolve essa questão via física, né? Sem o bom senso. Vamos fazer agora com a parte técnica, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre velocidade relativa. Você que está estudando aquelas questõezinhas clássicas de composição de movimento, que é o barquinho atravessando o rio, né? Questões clássicas. Vamos lá, definição de velocidade relativa. Então, a velocidade de um cara A em relação a um cara que eu vou chamar de C, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A velocidade do cara A em relação a um cara B, mais a velocidade de um cara B em relação ao cara C. Nossa, Meca, isso é muito complexo. Não é não. Aqui a gente está fazendo uma troca de referenciais. Então, quando eu coloco A, vírgula C, eu posso pensar assim, a velocidade do barco em relação à margem, o vírgula quer dizer em relação a. Aí eu posso pensar a velocidade do barco em relação ao ar, velocidade do barco em relação a qualquer coisa, a pessoa que está dentro do barco. O vírgula quer dizer em relação a. Então, a física tem essa propriedade. Quando eu pego a velocidade de um cara A em relação a um outro cara, eu posso fazer a soma da velocidade em relação a um outro referencial. Então veja, um jeito fácil de você memorizar é assim, ó. Quando eu quero, por exemplo, a velocidade de um barco em relação ao rio, em relação à correnteza. Aí você coloca aqui, deixa eu só pôr de uma outra cor para ficar fácil para vocês. Aqui, ó. Pronto. Também não ficou boa. Deixa eu pôr um amarelo que é bem legal. Ó. Você coloca o que você quer no início aqui, ó, e no final, ó. Repara aqui, ó. Põe o A aqui e o C aqui. E aí você escolhe o outro referencial. Ah, no caso é o B. Isso. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu quero a velocidade de um cara A em relação a outro cara, eu coloco a velocidade do A em relação a um novo referencial, que é o B, e depois eu coloco o B com aquele cara que eu queria. Ai, Meca, ainda estou um pouco confuso. Joga nesse exercício para a gente entender? Vamos lá. Muito bem.
Ele falou o seguinte, ó. A velocidade do avião em relação ao solo, ó. Vamos fazer assim, ó. A velocidade do avião em relação ao solo, tá vendo? A velocidade do avião em relação ao solo. Bom, galera, vê se vocês concordam comigo. Vai ser a velocidade do avião, tá vendo, ó? Em relação a alguma coisa que eu vou pôr aqui, mais a velocidade dessa alguma coisa que eu vou pôr aqui, tá vendo, ó? E aqui é o solo, tá vendo, ó? Avião em relação ao solo. Avião, e aí eu vou pôr solo aqui. Tá. E aí, Meca, quem que vai ser o cara que você vai pôr no meio das contas aí? O cara que eu vou pôr aqui no meio das contas vai ser o ar. É, o ar é. Então aqui eu vou pôr o ar, ó. O ar. Ar. E aqui, ar. Tá bom. Deixa eu ver se eu entendi e por que que você tá fazendo assim. Muito bem. Quem que é a velocidade do ar em relação ao solo, pessoal? É o vento ali, a velocidade do vento, tá vendo? Ah, esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, nada mais é do que esse vetor para baixo aqui, ó. Verdade, né, Meca? É, ó. Esse cara aqui, ó, é a velocidade do ar em relação ao solo, que é a velocidade do vento. Verdade. E, Mecão, a velocidade do avião em relação ao ar. Dá uma olhada na pergunta, ó. Ó, ele quer a velocidade, olha lá, ó, relativa ao ar que o piloto deverá proporcionar ao avião. Tá, e quem que é a velocidade do avião em relação ao solo? A gente sabe também. A velocidade do avião em relação ao solo, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o avião vai ter que ser assim, ó. Essa é a velocidade do avião em relação ao solo. Ah, é verdade, Meca. A velocidade do avião em relação ao solo. Beleza. Tá, só que note o seguinte, pessoal. Eu vou ter que pegar a velocidade do avião em relação ao ar e somar com a velocidade do ar em relação ao solo, para dar a velocidade do avião em relação ao solo. Portanto, vê se vocês concordam comigo, esse vetor branco mais esse vetor preto, que é a velocidade do avião em relação ao ar. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Agora eu vou pôr tudo em cor, ó. Vai ficar facinho de você ver. Velocidade do avião em relação ao ar, eu vou pôr de preto, certo? A velocidade do avião em relação ao solo, eu vou pôr de amarelo. E a velocidade do ar em relação ao solo, eu vou pôr de branquinho. Eu vou pôr de branquinho. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pronto. Vou apagar essa porcaria e vamos ver se ficou facinho para vocês agora. Então vamos lá. A velocidade do avião em relação ao solo, que é a amarela. Tipo, o avião em relação ao solo ele tem que andar reto, tá certo? Aí, a velocidade do ar em relação ao solo, que é a velocidade do vento, tá para baixo. E aí, esse vetor para baixo, que é o branquinho, somado com o pretinho, tem que dar o amarelo. Repara que o branquinho, somado, esse cara aqui, ó, esse, somado com esse, tem que dar o amarelo. E a gente sabe que esse vetor branco que está para baixo, somado com o vetor preto que está para lá, vai dar o resultante, o amarelo. Beleza? Portanto, a velocidade do avião em relação ao ar, que é a pergunta, está aqui, ó. E isso está na alternativa B de bola. Pessoal, é claro que o bom senso, né, muitas vezes, ele é melhor do que você ficar fazendo toda a parte técnica. Mas eu fiz questão de fazer essa parte de velocidade relativa com vocês, porque é um conteúdo que normalmente a galera não entende direito, tá? E aí, tendo essa live, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, mas a ideia é sempre assim. A pergunta do exercício é qual a velocidade do avião em relação ao ar, tá bom? Qual a velocidade do avião em relação ao ar. E aí eu tenho a velocidade do avião em relação ao solo e tenho a velocidade do ar em relação ao solo. E foi por isso que eu fiz essa troca de referenciais, tá bom? Portanto, a alternativa B de bola. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Lucas gostou que parece videogame. É verdade. Parece o Atari, né? É isso aí. Beleza, galera? Então tá aí.
Todo mundo entendeu? Então, buenas. Questão 51, então, bonitinha. Claro que sairia rapidinho, mas tá aí a explicação técnica bonitinha para vocês.